Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, na oração do entardecer. Hoje eu estou bastante atrasado, amados, mas assim mesmo eu quero deixar a oração do entardecer já no início da noite, falando sobre um casamento feliz. Muito bem, amados, eu estive falando sobre vários assuntos durante o mês de dezembro. O mês inteiro gravei sobre esse assunto, casamento feliz. Decidi que estarei encerrando agora, dia 31 de dezembro, as mensagens acerca do casamento feliz. E hoje eu quero vos falar um pouquinho mais como preparar-se para um bom casamento. Presbítero, preciso me preparar para ter um bom casamento? Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, numa mensagem no livro de Lucas 14, verso 28, ele diz assim: quem de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula a despesa para ver se tem o bastante para concluir esta obra? Bem, amados, construir um prédio exige preparo. Construir uma casa exige preparo. Quem casa, a Bíblia diz, quem casa quer casa. Você não vai casar e levar sua esposa a morar com seus pais. Você não vai casar e vai morar na casa da sogra. Não vai dar certo. Então, construir um prédio exige preparo. Antes de você lançar o alicerce, é preciso você adquirir um terreno. E antes de você construir sua casa, precisa desenhar a planta, precisa planejar os cômodos. Então você precisa ter planejamento para tudo. Então, isso eu quero trazer hoje para a vida conjugal. O que se aplica a construir um prédio, aplica-se também a construir um bom casamento. Aquilo que se aplica para construir um prédio, aplica-se também para construir um bom casamento, amados. Muitos dizem, quero me casar, mas quando muitas vezes para ver aquilo que irão gastar no seu casamento, quanto irão gastar, para calcular o custo desse casamento, ficam muitas vezes espantados com aquilo que irão gastar. Embora alguns casamentos, algumas igrejas, você não paga a despesa do seu casamento, é de graça. Mas agora, pensa o terno, pensa o vestido da noiva, a festa. Tudo isso tem um custo. Embora, amados, a Bíblia fala bem sobre o casamento, ela também chama a atenção sobre os seus desafios. Existe desafio no casamento. Você vai sair do seu lar. Você que é homem vai abandonar o seu lar e vai constituir um novo lar com sua esposa. Você que é mulher vai sair do convívio da sua família. Talvez a sua mãe proporcionava tudo para você.
agora você vai viver uma outra vida, uma outra realidade da vida. Você terá que fazer tudo para agradar o seu marido. E você, marido, se você não libertou-se do convívio da sua mãe, se você dependia exclusivamente da sua mãe, agora você vai ser o mantenedor do seu lar. Você vai ter que manter o seu lar. Se antes você dependia do seu pai, agora alguém vai depender de você. Você vai ter que manter um lar, uma família, uma esposa, preparar-se para os filhos que irão vir. Muito bem, amados. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre esse assunto. Sobre manter um lar, uma família. Você precisa se esforçar. Você que vai se tornar o marido, você que vai se tornar uma esposa, vocês são totalmente diferentes um ao outro. E ninguém é capaz de mudar ninguém, amados. Então vocês vão ter que se adequar um ao outro. Vocês vão ter que se acostumar com o costume um do outro. O ser humano é incapaz de mudar o outro ser humano. O ser humano não tem essa capacidade de mudar outro ser humano. Então vocês vão ter que sentar e conversar. Vocês vão ter que ter um diálogo sincero. Eu estou casado há 31 anos com minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, ela é de origem nordestina, eu sou de origem paraguaio. Somos totalmente diferentes um do outro. Até o tempero da comida é diferente. Hoje eu sou mais chegado à comida nordestina do que à comida paraguaia. Mas existem algumas comidas que eu amo muito. Algumas pessoas não irão saber que comida que eu estou falando, mas uma comida paraguaia chamada locro, eu gosto muito. E é o locro paraguaio mesmo, não feito do tipo brasileiro. A minha esposa não gosta. Então, dificilmente eu como, mas quando eu consigo encontrar alguém que faz, eu como muito. Bom, voltando à palavra de Deus, hoje voltando à mensagem, eu quero falar para vocês, amados, que vocês irão deixar o seu lar, vocês que irão casar, vocês terão que se adequar um ao outro, calcular o custo, a despesa que vocês irão ter. Também quero chamar a sua atenção para aquilo que vocês irão começar a viver junto. Vocês serão duas pessoas totalmente diferentes, com gênio diferente, com vontade totalmente diferente um do outro, que irão unir-se um ao outro. A Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e vai unir-se a uma mulher e vai se tornar uma só carne. Então vocês serão uma só carne. Vocês terão que começar a pensar junto, a caminhar junto, passar a consultar um ao outro naquilo que vocês irão fazer. E a Bíblia pode ajudar a cada um de nós. A Bíblia tem conselhos inspirados
pelo Criador do casamento, que é Deus. Basta vocês lerem Efésios 3, 14, até o versículo 15, até mesmo o livro de 2 Timóteo 3, 16. E assim vocês irão compreender a vontade de Deus. Eu falei-vos sobre a construção de um prédio. Construir um prédio talvez custe muito dinheiro. Depois desse prédio construído, você terá que ter cuidado com sua manutenção. E a manutenção de um prédio ao longo prazo também ele tem um custo muito grande. O que isso tem a ver com o meu casamento, presbítero? Tem tudo a ver, amados. O casamento, ele parece uma construção. Ele, aos seus longos prazos, terá um grande desafio. Por que o presbítero está há 31 anos vivendo com a mesma esposa? São desafios. Desafios que nós temos que vencer. Então, um casamento, ele parece uma construção de um prédio, é bastante desafiador. Manter um casamento sólido, existe a relação sexual, existe o amor, existe a cumplicidade, existe o companheirismo. Então, cada dia, no seu relacionamento, na sua relação sexual, tem que ser prazeroso. Tanto para você quanto para sua esposa. Então isso é bastante desafiador. Você manter aceso a vontade sexual, ele é bastante desafiador. Existe casal que hoje vive como um amigo, vive como um irmão, já não tem mais relações sexual. Moram debaixo do mesmo teto, mas não são felizes. Não tem mais prazer um com o outro. Então, amados, vocês que me ouvem, preste bastante atenção no que eu quero vos dizer. Vocês precisam sentar e conversar. Se antes foi prazeroso os momentos da relação de vocês, por que não pode ser? Não existe na velhice algo que vem dizer para vocês, eu não tenho mais prazer. Tem pessoas com 90, 100 anos em plena atividade sexual. Pense nisso, amados. Eu estou falando com um casal que são cristãos. Então, eu vou deixar algumas citações bíblicas para que vocês possam analisar, para vencer os obstáculos da vida. E vocês que não são cristãos, que não professam nenhuma fé, mas que recebem o áudio do presbítero Gregório, pode analisar também, mediante a palavra de Deus, aquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que primeiro, quando Deus fez o homem, Ele fez um homem, Ele não fez a mulher. O homem precisava daquele seu período de viver uma vida solteiro, a sós. E depois Deus fez a mulher. Aquele vazio na alma do homem que o homem sentiu,
ao ver que todos os seres viventes tinham o seu par, havia o macho e a fêmea, e para ele não existia ninguém que o completasse, esse vazio que o homem sente, ele não pode ser preenchido com a presença de Deus. O vazio que o homem sente por falta de uma mulher não pode ser preenchido com a presença de Deus. Então, o vazio que a mulher sente por falta de um homem, ele não será preenchido também com a presença de Deus. E o vazio da alma que o homem sente pela presença de Deus, ele não será preenchido com a presença de nenhum ser humano. Então nós precisamos entender isso, amados. Nós fomos constituídos por Deus para sermos adoradores de Deus, mas também nós fomos constituídos por Deus para sermos seres sociais, sociável. Nós não fomos feitos uma ilha, nós não fomos feitos solitariamente. Então cada um de nós precisamos de alguém que nos complete. Precisamos entender isso, amados, senão jamais iremos ser felizes. Eu acho que hoje eu falei muito. Amanhã eu estarei gravando meu último áudio, talvez eu venha falar algumas coisas a mais sobre isto. E depois não estarei gravando mais esse assunto sobre o casamento, a não ser que o Espírito Santo me fale. Ontem uma irmã me procurou e ela falou: presbítero, o senhor não deveria parar de falar sobre o casamento, porque eu aprendi muito nesse mês de dezembro sobre o casamento. Uma outra irmã me disse: presbítero, quando eu ouço o áudio do casamento feliz, passa como se fosse um filme na minha mente. É como se o Senhor soubesse cada causo daquilo que o Senhor estivesse falando, como se estivesse falando particularmente a uma única pessoa. Bem, amados, eu tenho aconselhado vários casais. Então, algumas coisas que eu tenho gravado aqui são assuntos referentes a casais. São aconselhamento que muitas vezes eu tenho dado. Também já teve casal que eu tive que ser extremo e falar: não dá mais, é momento de separar. Marido que espancava a esposa, marido que era excessivamente ciumento. Teve até uma missionária que eu cheguei e falei para ela, se eu não conheço ela, mas eu cheguei e falei para ela: é momento de você colocar ponto final na sua relação, porque o que ela relatava para mim sobre o seu casamento era extremamente abominável para Deus. Então eu disse para ela: é momento de você separar. Hoje quase a gente não tem conversado muito, porque eu não interfiro na vida das pessoas, eu dou um conselho. Eu não quero também interferir na vida das pessoas. Hoje eu tenho visto que essa missionária está bastante feliz, está namorando, está prestes a casar. Eu tenho acompanhado ela pela rede social. Então, amados, é dessa maneira. Vamos orar. Eu quero fazer uma breve oração, no máximo de 5 minutos hoje. Já estou bastante atrasado. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia e de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando perante Tua presença para Te adorar, como adorador que sou, Pai, como servo do Senhor que sou, como aquele, Pai, que sou intercessor, que intercede pelas vidas
de outras pessoas. Eu venho nessa tarde, nesse início de noite, no meu penúltimo áudio acerca do casamento feliz. Eu venho orar, Pai, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã, que necessita, ó Deus, ouvir Tua voz. Necessito, ó Pai, que o Senhor entre, adentre, que o Senhor tome posse, Pai, da vida, da alma, dos sentimentos, que o Senhor direcione até os pensamentos, muitas vezes, destas pessoas. Então eu venho apresentar, Senhor, esse meu irmão, esta minha irmã, que de alguma maneira tem enfrentado lutas, dificuldades, que tem passado por algumas privações, momentos difíceis em sua vida, Pai. Alguns não têm conseguido ser felizes. A sua vida conjugal se tornou um vazio, se tornou como se fosse um deserto. A sua vida conjugal se tornou desesperador. Os seus sentimentos conjugais têm lhe acarretado doenças psicomáticas, Pai. Pois tem afetado diretamente a alma deste meu irmão, desta minha irmã, Pai. Então eu venho orar, meu Deus, pela cura, que o Senhor venha curar o casamento deste meu irmão, esta jovem senhora, Pai, que está em busca, ó Pai, de um varão perfeito, embora não existe um varão perfeito, pois todos nós somos limitados, todos nós somos imperfeitos. Mas esta mulher que está em busca, Senhor, de um relacionamento sério, prepara, Senhor, um varão que possa andar ao lado dela, Pai. Este homem, ó Pai, que está em busca de uma esposa, que busca uma esposa que possa andar lado a lado dele, Pai. Prepare a ele uma esposa, Pai. Este é o meu pedido, Pai, neste dia de hoje. Este é o meu pedido, Pai, que eu faço em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Deus, que a Tua graça esteja sobre a vida dos Teus servos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.